Olá, pessoal, tudo bem? Tema importante para vocês. Vamos falar sobre a metodologia ou método científico utilizado na perícia grafotécnica. Trata-se de uma aula bem interessante, principalmente para aqueles que talvez estão iniciando ou já passaram pela carreira científica acadêmica e normalmente trazem essas indagações. Pelo fato desse professor também já ter feito 4 faculdades, pós, mestrado, doutorado e pós-doutorado, nós também navegamos por essa questão acadêmica. Então vamos entrar nisso e saber como que nós podemos utilizar de forma prática. Vamos lá? Então o tema é exatamente esse, pessoal. Qual o método científico para a perícia grafotécnica? Porque a primeira coisa tem que entender o que é ciência. Ciência é tudo aquilo que possa ser provado, perfeito? Então a ciência, ela sempre se pauta em provas elementares daquele resultado que ora é apresentado, pelo fato de trazer segurança. Então, quando você conversa com uma pessoa científica, ela não acredita, muitas vezes, em metafísica. Ela acredita em probabilidades concretas. Então, claro que cada um tem o seu estilo. Agora, lembrando que a perícia grafotécnica, por ser uma análise feita por um ato exclusivamente de seres humanos, evidentemente que tem o caráter humano que transcende a questão material. Então, essa visão tem que ter também para que tenha um resultado. Haja vista, você tem a corrente alemã. A corrente alemã, ela trabalha de que maneira, pessoal, dentro da grafotécnica? Ela é minuciosa e pontual naquilo que está colocado no papel. Ela não analisa o contexto como um todo, diferentemente da teoria francesa. A teoria francesa, a qual adotamos, e a grande maioria da doutrina dominante, analisa o contexto, ou seja, o sistema, a análise sistemática do todo. Principalmente saber se a pessoa toma medicação, não toma, qual que é o estado de sentimento dela naquele momento, porque tudo isso influencia na escrita. Eu já cansei de pegar laudos que não analisaram esse aspecto humano da pessoa, por isso que é importante a coleta, por isso que é importante a entrevista, por isso que é importante saber com quem você está lidando. Isso é imprescindível. Aí, uma vez que você faz isso, claro, o seu laudo ele é muito mais completo. Lembrando, aquelas pessoas que não tratam esse lado humano, é muito fácil quebrar esse laudo, porque não analisou as adjacências ou os satélites daquela pessoa, como, por exemplo, um AVC que ela teve recentemente e alterou a sua letra. Mas vamos ao método. Bom, qual o método que nós utilizamos na perícia grafotécnica, gente? Basicamente, isso como regra, não é absoluta, tá bom? Ela é uma regra básica, pode ser, obviamente, questionada, pode ser utilizada de outras formas, como nós veremos, mas nós nos baseamos exatamente na análise comparativa de assinaturas, ou seja, a assinatura questionada com a assinatura padrão. Exatamente com o objetivo, pessoal, de fazer esse comparativo. Quanto mais situações ou mais assinaturas você tiver, indubitavelmente isso é muito melhor. Aí eu completo aqui dizendo que é um método meticuloso, que envolve comparação detalhada de escritas e assinaturas para determinar a autenticidade ou falsidade de um documento. É o que eu sempre falo, gente, nas aulas. Quanto mais detalhado for o seu laudo, quanto mais detalhado for a análise da sua assinatura, indubitavelmente o seu laudo ficará muito melhor. Nessa linha, como funciona o método analítico comparativo? Bom, primeiro, nós analisamos vários pontos. Quais são os mais importantes? Né? Todos são importantes, diante daquilo que nos é apresentado. Primeiro, a forma da letra. Aí você vai analisar, por exemplo, traços, curvas, inclinações, proporções. Aí nós analisamos exatamente aumentamos a assinatura para saber exatamente as suas estrias, o excesso de massa que é deixado naquela assinatura. Então, essa é a primeira situação. Segundo, características, que são, obviamente, individuais, porque você sabe que a escrita ela é individual. Nós temos 8 bilhões de encarnados no mundo, pode ter absoluta certeza que nós temos 8 bilhões de letras. E claro que a pessoa tem os hábitos comuns, por exemplo, faz aquela letra G, a letra F, a letra V daquele jeito, perfeito? E, obviamente, isso é um hábito gráfico que a pessoa adquire. Até mesmo numa falsificação, ele traz parte deste hábito gráfico. Gestos, ou seja, situações apresentadas como se fosse de forma inconsciente na própria escrita, tamanha quantidade de vezes que ele já fez aquilo. Pressão, como nós sabemos lá na tabela grafoanalítica da Jus Expert do tio Rodrigo.
A pressão é aquela força exercida sobre o papel. Velocidade e ritmo. Claro que nós podemos também aqui lidar, gente, com outros pontos, como, por exemplo, a pessoa que está indecisa e a pessoa que está trêmula. Trêmula, aquela pessoa que tem alguma doença que está tremendo. E o indeciso realmente não sabe para qual caminho seguir. Velocidade depende da idade da pessoa e da sua condição de saúde. Evidentemente, a pessoa com mais idade, claro que a sua velocidade será menor. A pessoa mais rápida, né, a pessoa mais jovem, ela não é só mais rápida na escrita, mas também no andar. Né? Você que tem filhos de 15 a 20 anos e tenta acompanhá-los, eles falam, pai, você está muito devagar, né? É que eles andam muito rápido, né? Eles querem tudo muito rápido. E o ritmo, que nós abordamos na aula com exatidão. E, é claro, outro ponto também importante, um dos exemplos que eu coloquei aqui, os elementos de ligação, não é? Como que elas se conectam? Por cima, por baixo, pelo meio? Ou seja, você vai escrever o teu nome, olha lá, perícia. Como é que você faz as ligações de uma letra para com a outra? A sua letra A é da parte final que liga com a segunda sílaba. A letra O é da parte de cima ou você nem faz esse rabicho? Tudo isso também é analisado em detalhes. E numa falsificação, a pessoa não toma essa cautela. Pode tomar até uma ou duas vezes, mas na terceira a gente pega. Como é que nós fazemos essa análise comparativa, pessoal? Compara escritas em questão com amostras autênticas da pessoa, ou seja, feitas efetivamente por ela. Por isso é importante, repito, a coleta. Buscando semelhanças e diferenças significativas sobre aquilo. O objetivo é identificar elementos individualizadores que comprovem a autoria e também a falsificação. Aquilo que eu sempre falo, pessoal, prestem atenção aos detalhes. Não analise a assinatura como um todo. Analise letra a letra. Cada letra tem o seu ataque, cada letra tem seu remate. Existe também, pessoal, alguns comentam sobre isso também, o método analítico probabilístico, não é? Claro que o nosso método principal, gente, é o comparativo, mas nós podemos também utilizar elementos de probabilidade até mesmo para fortalecer as conclusões. Por isso que nós também utilizamos esse método, pessoal, na tabela grafoanalítica do tio Rodrigo, porque traz ali a porcentagem, a probabilidade para saber se aquela característica é realmente convergente ou não. Se ela realmente é falsificada ou não. Então, quando nós analisamos a tabela, nós sabemos exatamente o seu aspecto, a porcentagem aproximada. E nós podemos dar um valor, professor, para cada característica. Por exemplo, o ataque, nós sabemos que tem um peso muito grande, não é? O remate, também. Muitas vezes a pressão é desconsiderável, porque depende da superfície que a pessoa fez aquilo. Eu posso também chegar numa probabilidade, alegando também esses argumentos que são mais contundentes e concretos. Não há problema nenhum. Então, nós verificamos as probabilidades de comparações daquelas assinaturas e chegamos a um número, porque tem pessoas que adoram ver números. Até uma observação, até análise de futebol. Não tem aquelas pessoas que adoram falar, o time está com tantos por cento de bola, o outro time está com tanto, tal jogador pegou tantas vezes na bola, tal jogador. Tem gente que adora esse tipo de análise. Já outros comentaristas comentam o quê, gente? O jogo, a tática, o esquema, o individualismo de cada jogador. A mesma coisa aqui. É que por que são colocados, gente, essas duas formas nas transmissões de jogo? Porque agrada aquele que vê o jogo como um todo, que é a primeira hipótese, comparativo, um time versus o outro, e você também tem a pessoa que quer ver números. Mas aí os números também, muitas vezes, eles são falhos. Talvez o time tenha 90% de posse de bola no jogo, e numa única bola o outro time vai lá e faz um gol. Mesmo o time estando com 90% de probabilidade ali de uso da bola, o outro time é que ganhou. Trazendo isso para a grafotécnica, só para você ter uma ideia interessante. Duas assinaturas iguais, né? Pegaram uma assinatura, tiraram uma cópia e colocaram em outro documento. É a mesma assinatura, só que como ela foi enxertada nesse documento, ela é falsa. Ou seja, ela é 100% verdadeira, entre aspas, mas ela é falsa, porque ela foi copiada de outro lugar. Por isso que a probabilidade ela tem que ser sempre adicionada com a comparativa. Isso é muito importante. Porcentagem da perícia. É importante destacar que a perícia grafotécnica não se baseia em porcentagens. O perito não deve atribuir um valor numérico à probabilidade da autoria.
Em vez disso, ele formula suas conclusões de forma qualitativa e não quantitativa, expressando o grau de certeza a que possui. É o que nós falamos, gente. A porcentagem, ela deve ser utilizada não isoladamente. Ela deve ser colocada de forma complementar à comparativa. Repito, nós trabalhamos com método qualitativo, de qualidade, e não quantitativo, tá? De quantidade. Então, esse exemplo que eu passei atrás, a assinatura seria verdadeira, tá? Olha aí. Dentro de uma porcentagem que você pode trabalhar também dentro da perícia grafotécnica, gente, ele pode ser categórico, quando há certeza absoluta na autoria ou também da falsificação. Também existe a probabilidade, ou seja, o provável, quando há fortes indícios, mas não certeza absoluta. E o indicativo, quando há suspeitas, mas não as evidências, elas não são suficientes para uma conclusão definitiva. Numa situação dessa, nós pedimos, claro, mais assinaturas, ou seja, fazemos uma outra coleta. Normalmente, nós sempre trabalhamos, gente, com a segunda hipótese, é a provável. Por quê? Tudo na perícia, como diz o tio Rodrigo, e também a doutrina, não é absoluto, pessoal. É relativo. Talvez a pessoa esteja dopada, drogada, com sono, estressada, e isso vai alterar de sobremaneira a sua letra. Para poder fechar, pessoal, a perícia grafotécnica é um processo complexo que exige análise minuciosa e conhecimento técnico. O método analítico comparativo é a base da análise que nós trabalhamos em todos os nossos laudos, tá, pessoal? Inclusive os modelos que nós temos lá. Mas elementos probabilísticos podem ser utilizados como suporte, é o que eu falei para vocês. Nunca isoladamente, sempre suporte. Por isso que na tabela nós temos ali cada aspecto determinado e, ao final, a sua análise. Então, a comparação sempre é complementar. E, claro, o tempo, a expertise, nós vamos ter essa definição muito mais de qualidade, tá bom, gente? Essa autenticidade da escrita e, claro, não se apegando apenas a números. Legal, né? Espero que você tenha gostado desse bate-papo, gente. É uma aula um pouco mais científica, técnica, mas é importante também para sanar essas dúvidas ora apresentadas. Um abraço a todos.